Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fórum SP, o primeiro fórum brasileiro digital sobre segurança do paciente. Eu sou Marilena Martins e vou compartilhar com vocês alguns minutos agora sobre esse tema com a nossa convidada de hoje, a doutora Nádia Nascimento. Daqui a pouco eu apresento a doutora Nádia. Eu sou uma das responsáveis pela editoria do Segurança do Paciente e Qualidade na Saúde da Educativa e sócia da MMP Consultoria, que tem longa experiência nos temas que nós vamos discutir nesse fórum. Gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que estão aí na sala de transmissão e que vão nos acompanhar nesse próximo bate-papo e torcer para que nossa experiência seja transformadora e agradável para todos nós. Todos devem estar se perguntando o que é o Fórum SP. Fórum SP é um fórum de segurança que é uma reunião de profissionais que buscam mudanças positivas, que acreditam na educação transformadora. Como que aconteceu esse fórum? Esse fórum aconteceu com a união de duas empresas, a Educativa, que é uma empresa de educação e tecnologia, e a MMP, que trabalha com consultoria e está acostumada a fazer implantação de processos de qualidade e segurança nas organizações de saúde do Brasil. Para começar nossas entrevistas, eu tenho uma pergunta de provocação. O sistema de saúde brasileiro está saudável? Hoje nós vamos começar a falar sobre como desenvolver competências de comunicação de erros para a família do paciente. Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, agradeço o convite da Marilena, né? Espero que a gente possa passar momentos bastante agradáveis falando a respeito de uma temática que é muito cara para mim, né? Como eu já falei, sou Nádia, sou psicóloga de formação, sou especialista na área de saúde mental, fiz mestrado e doutorado na área de saúde pública e o meu doutorado é o trabalho a que eu me dedico de alguns anos para cá, né? Ou seja, a temática em que foi estudada no meu doutorado. Eu trabalho com segurança do paciente, trabalho na área de comportamento, né? Minha tese foi voltada à compreensão dos erros médicos, né? Da violação de procedimentos, principalmente procedimento de higienização das mãos, que é um problema internacional, né? Com relação à prevenção de infecção hospitalar. Bom, atualmente trabalho na área de ensino, trabalho no curso, né, sou orientadora de aprendizagem no curso de qualidade e segurança do paciente, criado pela ENSP, né, junto com a Escola Nova Lisboa, da ENSP também em Portugal. Sou orientadora de aprendizagem, como falei, mas também sou responsável por um dos capítulos do livro texto. Sou também instrutora de simulação realística, né? Eu acho bastante interessante, voltado a essa prática e atuação e essa área em que eu milito. Trabalho com gestão por competência e trabalho essencialmente agora segurança do paciente, alocação de profissionais dentro do sistema de saúde para que eles possam oferecer a melhor qualidade e a melhor atuação nos seus serviços de saúde. Como vocês viram, nós temos aqui uma grande especialista que vai nos dar muitas dicas e vai nos ajudar muito a entender esse tema que, além de ser extremamente importante e fundamental para o processo de segurança, está sendo muito debatido atualmente. É um assunto bem contemporâneo. Então vamos lá, Nádia. Qual a importância do desenvolvimento das competências comunicacionais na gestão de segurança e risco do paciente? As competências comunicacionais, né, dentro dessa área, dentro da gestão de segurança e gestão de risco, ela é fundamental. Só tem que ela não é a única competência a ser desenvolvida, né? Ela é indispensável dentro desse processo e a gente pode olhar essa questão por dois ângulos. Um ângulo macro, né, a gente pode perceber que nas últimas décadas o sistema de saúde, ou seja, o atendimento ao paciente, ele ficou cada vez mais complexo,
né? Obviamente isso é positivo, no sentido de que houve um aumento do conhecimento, houve um aumento de técnicas, tecnologias, de diversificação de insumos, uma série de coisas e, essencialmente, um aumento da equipe. Né? Aumentou o número de especialistas, não só especialistas da área médica, né, médicos, como também especialidades que trabalham dentro dos hospitais e das instituições de saúde. Tudo isso gerou uma compartimentalização do cuidado. Isso é positivo, né? Porque agrega uma quantidade de valores e conhecimentos, mas isso também traz riscos, né? Porque essa fragmentação ela pode gerar um certo descomprometimento dessa equipe, né? Porque são vários os profissionais que estão ali, cada um deles está atuando em cima daquele paciente e pode cometer um equívoco, pode cometer um erro. E as pessoas às vezes se escondem atrás, né, dessa multiplicidade de atuações, de ações e de funções que ocorrem, né? Então, técnicas, competências comunicacionais têm que ser trabalhadas junto a esses profissionais, né, para que eles possam encadear adequadamente, né, evitando, minimizando o risco, que já é natural no cuidado em saúde, ao atender os seus pacientes. Isso é um aspecto geral. Né? E o aspecto mais específico, né, que é o trabalho diretamente ligado ao paciente, né? A comunicação com o paciente. Ele é o X da questão, ele é o objetivo último do atendimento de saúde, né? Então, é na comunicação com o paciente que você consegue obter o melhor diagnóstico. É na comunicação com o paciente que você consegue informar a ele o que ele tem, que tipo de tratamento ele pode receber, mas ele tem que estar ciente disso para trabalhar junto com a equipe, porque a metade do trabalho é da equipe. A outra metade, dependendo da condição de saúde que ele esteja, né, se for um paciente crônico, enfim, uma série de outras condições, ele é partícipe dentro desse processo. E se ele não estiver ciente, ele não colabora, ele não adere ao tratamento, né, e ele não entende aquilo que está sendo feito com ele. Então, e outra coisa, eu estou me lembrando agora de um protocolo, né, que é o protocolo de más notícias, um nome terrível, uma tradução do protocolo Spike, né, que uma das técnicas é você, antes de dar uma informação difícil, você ouvir o mais que você pode aquele paciente. Porque ao ouvi-lo, você vai saber quais são os valores dele, em que ele acredita, como ele funciona, e isso vai te facilitar a comunicação para que você possa dizer aquilo que ele consegue entender e da forma que ele deseja ouvir, né? Então a comunicação é essencial. Agora, ela não é única. Se as pessoas se ativerem somente a essas competências e menos ainda, né, diminuir mais ainda a questão, tratar somente da implementação de ferramentas e de técnicas, vai ser uma decepção muito grande. Agora me diga lá, já que você disse que é tão difícil essas competências, é possível que a gente desenvolva essa competência de comunicação e para a comunicação dentro da equipe de saúde para evitar aquela coisa comum no dia a dia que é colocar para baixo do tapete as possíveis ou as falhas que eram evitáveis? Você acha que é possível desenvolver essa competência no profissional de saúde com esse intuito, trabalhando fortemente na segurança? Olha, eu acho que é possível sim, só tem que esse tipo de ambiente, né, se você olhar, né, existe uma escala, né, de maturidade, de cultura de segurança, né, esse local, essa instituição em que joga, né, os seus problemas para debaixo do tapete, a gente pode denominá-la como uma instituição patológica, tá? Porque ela, na realidade, ela trabalha em cima da culpabilização. Sim. Quem foi o responsável? Quem é o culpado? Ela não está muito interessada em resolver, em tentar olhar para o problema e ir ao encontro dele. Trabalhar com uma instituição dessa é um pouco complicado. A saída para isso, na realidade, e toda saída em termos de mudança de cultura, ela vem do alto, né? Ela vem de cima para baixo, né? Top to down.
né? Então, dentro de uma instituição de saúde, as lideranças superiores, elas têm que abraçar uma primeira coisa, que é a cultura de segurança. E o que é a cultura de segurança? É toda instituição, profissionais, alta liderança, enfim, eles estarem imbuídos e comprometidos em continuamente exercer atividades e ações voltadas para a segurança. Né? Eles têm um conhecimento básico, pelo menos, sim, de qualidade e estarem imbuídos de desenvolver ações voltadas para a segurança. Ou seja, e essas ações elas vão interferir no comportamento de todos, né? Desde da alta chefia até o profissional lá na ponta, né? E ela vai também interferir nos resultados. É uma mudança muito grande. De comportamento. Exatamente, de atitude, de tecnologia, cultura, enfim. Então, essa cultura, ela é a base. É aquilo que eu estava falando para você anteriormente. Você pode usar ferramentas de comunicação e ter desenvolvimento de competências de comunicação, mas a base disso tudo é uma cultura de segurança, né? A instituição tem que acreditar que ela pode se autotransformar e ir ao encontro, né, de evitar ao máximo possível os riscos que são inerentes ao tratamento do paciente. Um outro aspecto é a questão da equipe. Sim. Né? Você tem que ter um trabalho de equipe muito bem azeitado. Eu costumo, eu gosto, né, digamos, o termo usual, né, comum que se usa agora, são equipes de alta performance. Né? E geralmente quando você fala de equipes de alta performance, as pessoas se assustam um pouco. Ih, caramba, isso aí vai ser caro, como é que eu vou? Vou ter que escolher fulano, vou ter que, né, pegar o expertise do expertise para trazer para cá e trabalhar em equipe, né, e atuar em campo. Olha, não é nada disso, tá? Ter uma equipe de alta performance, você tem um baixo custo, né? Eu posso dizer que antes desse nome ser cunhado, eu já trabalhei na década de 90 numa equipe, né, que era uma equipe de alta performance, né? Ou seja, era uma equipe que sabia o que tinha que fazer, ela tinha claro dentro dela qual era o objetivo de trabalho, o que ela almejava para aquele paciente que estava ali diante dela. A comunicação era fluida e não só a comunicação verbal, né? A gente se comunicava pelo olhar, a gente se conhecia, né, profissionalmente ali dentro do campo e do campo de atuação, que era na área de saúde mental, né? E uma crise acontece aqui e agora. Você não pede para o cara parar de ter crise, ele tem crise e você tem que resolver a crise ali naquele momento. Né? Então a comunicação era fluida, não só na linha horizontal, mas também com a chefia e com outros setores. A gente tinha articulação, a comunicação fluía. Né? Nós tínhamos liberdade, né? Nós tínhamos reuniões clínicas semanais, né? Onde a gente costumava brincar de que a gente lavava roupa suja. Né? E ali havia oportunidade da gente poder falar sobre as nossas dificuldades, os nossos desconfortos, aquilo que a gente não gostou dentro da equipe, trazer trazer inovações, ideias criativas, né? Tudo era possível ali no sentido de a gente atender da melhor forma possível a necessidade do paciente. Agora, é preciso ter uma chefia, lideranças que acolham esse tipo de grupo, né? Não pode se botar nada debaixo do tapete. Né? Os problemas têm que vir à tona, você não precisa, né? Os profissionais são os mesmos, os gastos são os mesmos. Agora, tem que se ter tempo para reunião de equipe, né? Tem que se ter tempo para discussão, tem que ter um espaço de estudo, um grupo de estudo. Você tem que estar o tempo todo reciclando o seu conhecimento e trazendo esse conhecimento novo para dentro da prática. Senão você fica ali. Né? O atendimento cada vez fica mais complexo e você fica resolvendo os mesmos problemas com técnicas antigas. Como é que você vai fazer isso? É dentro do próprio ambiente de trabalho. É isso aí. Né? Você tem que ter um espaço dentro do ambiente de trabalho e isso tem que ter uma gestão muito tranquila, né? Que possa valorizar isso para que isso seja executado. Você tocou num assunto importante aí, que assim, a má notícia. Ninguém gosta, na realidade, de dar má notícia, né? E
Inevitavelmente ou eventualmente, além da gente colocar as coisas, quer dizer, além de a gente lidar com várias organizações que colocam por baixo do tapete algumas coisas, hoje a gente está cada vez mais ouvindo mais o paciente no centro do cuidado, enfim. A gente tem uma hora que a gente tem que dar a má notícia. A má notícia não do prognóstico, a má notícia não da patologia em si, uma má notícia de algum incidente evitável, que a família, que o doente, que o paciente naquele momento passou por ele. Como é que você, dá uma dica para a gente, como é que a gente aborda essa família no momento que a gente tem que dar uma notícia, por exemplo, de uma queda no leito, de uma extubação acidental, alguma coisa que atrase um pouco o tempo desse paciente no hospital? Como é que a gente faz assim, como é que a gente deve atuar junto a essa família para ser o mais... passar ter menos medo de passar essa notícia para a família. Dá uma orientação para a gente, Nath. Olha, em realidade, o que acontece? Esses eventos, eles não podem ser pontuais. Essa é a primeira dica. Né? Não se pode buscar, né, utilizar ferramentas, né, dentro das competências comunicacionais de forma pontual. Ela tem que ser uma prática constante. Como eu falei anteriormente, né, você tem uma cultura de segurança, você tem um trabalho de equipe, né, uma equipe de alta performance, você tem lideranças engajadas dentro desse processo de gestão de segurança, né, e de mitigação dos riscos. Então, o que acontece nessas condições? O paciente, ele é o centro, como eu falei antes, né, ele é o centro de todo cuidado. Então, a partir do momento que ele entra dentro da instituição, toda a equipe está junto dele. Ver as informações que são extraídas dele e de seus familiares como importante. Então é um trabalho conjunto, né? Você chega, você se identifica. Eu recentemente fui visitar uma amiga minha no hospital que, inclusive, se eu tiver algum problema, eu gostaria, já botei na minha carteirinha de ir para lá, né? Eu fiquei espantada de ver o médico entrar, ele se apresentou, ele conversou com a paciente, ele conversou com a filha da paciente, ele explicou o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo ali, ela estava com tantos dias para alta, ele deu, o que me chamou mais atenção, porque ele deu 2 opções de medicação. Né? Olha, a senhora pode escolher tomar esse ou esse medicamento é mais caro, mas facilita isso, esse medicamento é mais barato, e eu fiquei assim olhando. Isto, na realidade, esse tipo de equipe, quando acontece um acidente, né, um incidente evitável ou inevitável, ou inerente, porque às vezes existem incidentes que eles são decorrentes daquele processo. Né? Essa conversa ela já é mais natural. Sem sombra de dúvida. Né? Porque a família está ali, o paciente está ali, digamos, ele percebe um momento que o paciente não quer muito saber do que está acontecendo com ele, se aproxima mais da família, né? Então o próprio profissional de saúde sabe a quem ele vai se dirigir e aquilo ali já está sendo desenvolvido. É uma relação, né? É um comprometimento, né, dos profissionais junto ao paciente e à sua família. Né? Balint costuma dizer, né, de que o profissional de saúde ele é convidado a participar de um episódio dentro da vida daquele paciente. E que aquele paciente, a vida dele não é só dentro daquele hospital, ele tem outras histórias. E a equipe de saúde também tem que reconhecer essas outras histórias. O que significa aquele momento ali para aquele paciente? Por que ele está fechado? Por que ele não quer ouvir nada? Né? Eu estou me lembrando aqui de uma situação, até foi de uma atividade de simulação realística, né? Em que era um paciente jovem que teve a perna amputada e tinham que dar uma má notícia para ele. Né? E eu me lembro dos alunos, né, alguns ficaram irritados porque ele era um ator, né, mas ele estava atuando como paciente e ele não queria ouvir. Né? E os alunos que ficaram assistindo a cena, mas como ele não quer ouvir? Como? Assim, gente, como é que vocês se sentiriam se vocês tivessem 32 anos, uma família para criar, 2 filhos, por uma coisa inadvertida, você sofreu um incidente e tem que amputar sua perna? Você queria ouvir alguma coisa? Não. Né? Então, essa continuidade, esse processo comunicacional que se dá, né, que não são simplesmente ferramentas, né, você tem técnicas, né, para otimizar a tua ação,
né, ali no momento do atendimento, né, mas ela ocorre ao longo do processo. Então, quando chega o momento de você falar sobre um incidente, você já está familiarizada com aquele grupo, esse familiar vai estar próximo e vocês vão poder resolver qual é a melhor maneira de abordagem, qual é a melhor saída para esse, né? Porque também tem um outro aspecto, tá, Marilena? Esse profissional de saúde, ele também está comprometido não com o momento, né? Se você reparar, eu estou falando de que as coisas não são pontuais, é um processo. Então, ele está comprometido com o pós, com o que aconteceu depois. Né? O que aconteceu depois? Olha, como é que eu vou mitigar isso? Como eu vou atender esse paciente? Qual é o melhor tratamento que eu posso dar para ele? Como é que eu posso, em que medida eu posso reparar esse incidente? O que é reparável, o que não é reparável? Porque se você não tiver essa prática de comunicação como uma grande competência, como uma competência desenvolvida, as pessoas, os nossos pacientes, as famílias, elas continuam achando que o hospital é um lugar seguro. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque não é que vai desconstruir isso, mas é mostrar para ele que ali podem acontecer, ele não está ali e não vai acontecer nada, vai acontecer, pode acontecer, né? Então vamos aproveitar esse gancho aí, queria que você falasse um pouquinho, a gente tem escutado muito falar em disclosure, fala um pouquinho dessa prática de disclosure, Nádia. Bom, o disclosure na realidade, a gente poderia dizer que seria o ápice das competências comunicacionais, né? Pelo menos com relação a incidentes, né? Com incidentes com danos. E o disclosure, ele só pode ocorrer de uma maneira satisfatória quando a instituição e o serviço de saúde, ele já tem todas essas práticas que eu falei para você, né? Ele já tem uma maturidade boa dentro da questão da cultura de segurança, ou seja, já é uma instituição que ela ou é proativa, né, que ela já começa a reagir, ela já começa a perceber, antecipar-se aos problemas, aos riscos, ou quando ela é participativa, em que todos já estão fazendo uma construção de melhoria dessa cultura, né? Então, fora isso, é um pouco difícil, né? Porque esse disclosure, ele requer uma equipe muito bem azeitada, uma tecnologia, né, no sentido de lidar com os problemas e lidar com os pacientes. E o que eu vou falar aqui para você é baseado num guideline, né, do Instituto Canadense de Segurança do Paciente. Mas as instituições, quer dizer, na realidade é um guideline, né? Ele tem algumas etapas que devem ser seguidas, mas as instituições elas podem se adaptar dentro desse guideline. Então esse guideline diz o seguinte, primeiro, você, quando tem um incidente grave com dano, você tem que avisar ao paciente e à família em no máximo 24 horas, tá? Quem tem que avisar, né? Você tem que ter um grupo, de preferência, né, no mínimo 2 pessoas, para se encontrar com o paciente e a família. Aí vai variar qual é o estado do paciente, às vezes o paciente não tem condição, né, de receber essas informações, tem que ser com os familiares, ou então pacientes e familiares. Então, você tem que ter um grupo, esse grupo vai se preparar para conversar com essa família, com paciente e família. O que é essa preparação? Né? Eles vão ter que ter uma comunicação em comum. Qual o objetivo, o que aconteceu, explicar o que aconteceu de maneira sucinta, não inventar nada, não criar hipóteses, olha, aconteceu isso, e passa a informação, né? Não só informar, né? É fundamental que eles peçam desculpa. Sim. E se sintam constrangidos e consternados pelo que aconteceu. E a segunda etapa é fazer uma proposição, ou seja, olha, houve esse erro, houve esse incidente, nós já estamos investigando esse incidente, a investigação está mais ou menos nessa etapa, imaginamos que daqui a tanto tempo a gente vai ter concluída essa investigação, dentro das sequelas que esse incidente trouxe, nós pretendemos agir desta forma, né? Então eles têm um planejamento, eles têm um plano de ação
voltado, né, para minimizar esse incidente e para corrigir, né, as sequelas que foram deixadas ali, né? E esse plano tem que ser partilhado com esses familiares e esses familiares têm que ter um tempo para falar. Sim. O que eles entenderam? O que eles sentiram? O que eles sentiram, né? Se a segurança foi abalada? Geralmente, o mais importante e um dos objetivos do disclosure é justamente não quebrar o elo de confiança entre o paciente, sua família e aquela instituição. Recentemente teve, no Proqualis foi feito teve uma webinar sobre disclosure, a experiência do Hospital Einstein. Né? E eles falaram, né, a experiência que eles têm, eles já atuam com isso, eu acho que mais ou menos há 1 ou 2 anos, e o número como é que se diz, de processos foi ínfimo. Né? E também ínfimo, digamos, 1, 2 pacientes dentro do N deles, eu não me lembro agora, né, mas que não, só teve um que processou, Olha. mas que continuou paciente. Que bom. Né? E que se justificou no sentido, né, de achar justo. Olha, eu fui lesado, então por uma questão de justiça eu vou cobrar de vocês judicialmente essa lesão que vocês me causaram. Mas não deixaram de se tratar lá. Não houve quebra da credibilidade na instituição. Isso é muito importante. Um dos aspectos, né, do disclosure, o objetivo final, é justamente esse. Né? É que não haja uma quebra e tirar esse medo, né, que os profissionais de saúde e essa cultura, essa filosofia, né, essa etapa que a gente chama de patológica, né, de culpabilização, né, no estágio de maturidade lá da cultura de segurança, né, de reverter isso. É ao contrário. Quanto mais próximo você está do paciente, quanto mais você utiliza, né, a sua percepção, as suas preferências, né, a sua história, os seus valores dentro do processo de cuidado, mais fácil ele vai se tornar. Com certeza. Desde o cuidado simples até um incidente. Ok. E fica muito mais fácil para a família entender, fica muito mais fácil o profissional perder esse medo, porque ele nunca vai ser infalível, né? Que conceitos fundamentais a importância da comunicação do incidente às famílias? Olha, cultura de segurança do paciente, ponto. Né? Atenção focada no paciente e equipe de alta performance. Mas eu quero destacar, a palavra alta performance assusta, não deve ser uma fortuna, nada disso. Você pode, com baixo custo, conseguir uma equipe, repito, eu trabalhava numa equipe, numa instituição pública e era totalmente azeitada. A gente enfrentou problemas, digamos, problemas, né, paciente em reabilitação. Para você ter uma ideia, eu fui parar dentro de uma delegacia por um equívoco, por um erro de uma colega minha. Um paciente simplesmente fugiu. Era um adolescente, analfabeto e doente mental. Eu fui parar com a mãe dele numa delegacia. Ela não brigou comigo, ela foi junto comigo. Eu não sei se ela estava com pena do filho que sumiu, se estava com pena de mim, né? Porque nós fomos juntas para a delegacia, né? Eu dei meu telefone como referência, graças ao bom Deus o menino foi achado às 3 da manhã e eu consegui dormir. Né? Mas assim, é o envolvimento, né? É uma equipe que está ali junto, com o paciente, com a família. Essa equipe, ela é espontânea, ela é criativa, ela tem um objetivo, ela está ali junto e a própria clientela, ela se dá conta disso. E ela faz questão, aí vem esse aspecto que eu falei do disclosure, né, da paciente que foi à justiça, mas não interrompeu o tratamento, né, o vínculo com o hospital, porque você não quer largar uma pessoa que trata você dessa forma. Transparente, assume os erros que cometeu, não só assume, como também ajuda a transformar isso, a minimizar isso. Você não acha e você não acha essa equipe em qualquer lugar. Não acha, né? Nádia, quais são as dicas que você dá para as instituições que desejam implantar processos de comunicação de incidentes eficazes e mais humanizados? Bom, primeiro, que ela não acredite em mágica. Não existe mágica.
Não existe toolkit que resolve isso, protocolo que resolve aquilo. Os protocolos, eles fazem parte do processo, né? Então, as pessoas, às vezes, né, as instituições compram, às vezes, cursos caríssimos, ferramentas, vão não sei para onde, porque, né, geralmente tem determinadas instituições que têm pacotes fechados, que são guardados a 7 chaves, e aquilo ali vai resolver todos os problemas da instituição. Cuidado. Tudo que é muito complicado não resolve. O que resolve é o simples, né? Agora, o simples feito com continuidade. Então, essas competências sozinhas, elas não vão resolver absolutamente nada. Então, se começa da base. Ter uma cultura de segurança, ter uma equipe azeitada, ter uma equipe de alta performance, ter lideranças comprometidas. O que adianta o profissional estar aqui na base, ele estuda, ele conversa com o colega, ele faz, enfim, uma série de coisas, ele tenta promover uma série de ações ali junto ao paciente dele, de repente a alta direção, o que está fazendo isso? Não, não gosto, não, tira, vamos fazer tal coisa, tem o curso de fulano de tal que é up to date, vamos implementar essa atividade. Na realidade, tem que estar todo mundo comprometido. Outra coisa que eu acho muito importante, né? Esses componentes, eles são contexto dependente, tá? Todos os protocolos, todas as, né, como a gente chama, toolkits, todas as competências, elas são adaptáveis a cada situação. Eu já falei isso a respeito do disclosure, né? Tem um guideline, né, lá do Instituto Canadense, mas as instituições vão ver como elas funcionam e adaptar aquele guideline, né? Quem é que ela vai escolher para dentro né, daquele grupo que vai dar a notícia? É o paciente de referência? Ela já tem um grupo já fechado que já trabalha com isso? Tem um advogado? Tem instituições que têm advogado que vai junto para conversar. Tem outras que acham que isso não é necessário, né? Vai o médico que fez a cirurgia ou vai aquele profissional que está mais ligado à área onde houve o erro, né? Enfim, então é necessário, como eu estava falando, que você olhe aquela situação, né? Tem que vir alguém que olhe de fora, né? Faça uma análise sobre o que eu quero implantar, o que eu desejo para a minha instituição. Então isso tem que ser analisado. O que eu desejo? É factível? Tá? Porque tem que ser factível. Como isso é factível? Então é necessário uma avaliação dessa instituição, né? Um acompanhar desse processo e aí sim, a partir do momento que se perceba, né, quais são as melhores ferramentas para alcançar o objetivo que a instituição deseja, isso tem que ser dialogado. Isso. Dialogado com a alta direção. E a partir daí montado um plano de ação. Como nós vamos fazer isso? Como vamos fazer? Como vamos monitorar e como vamos ver os resultados. E um plano de ação monitorado pela gestão, com responsabilidades. Ok, muito bem. Porque as pessoas acham que comportamento você não precisa monitorar. Existem indicadores, que obviamente não é indicador de comportamento, né, mas indicador, né, de ações que são feitas na área de saúde, tem uma porção de indicadores e que você pode trabalhar esses indicadores, olhar que ações são necessárias para que você alcance esse resultado. Então você trabalha por dentro. E aí você acompanha, e outra coisa importante também, é você dar feedback não só para a alta direção, mas dar todo mundo. Todos os níveis da organização. Isso né? Porque na realidade as pessoas trabalham, né? Elas trabalham, elas implementam uma ação e elas não sabem o que aconteceu. Mas vem cá, isso tudo que me pediram para eu fazer, eu fiz curso, eu fiz isso, o que aconteceu? Como é que você vai ter a adesão desses profissionais? Como é que eles vão se envolver e como é que eles vão participar, né, se alcançou uma maturidade ideal, que é a participação de todos na cultura de segurança? É simplesmente tendo feedback também desses profissionais. Então, é um trabalho, é um processo, é um trabalho contínuo, não tem milagre e envolve a todos.
Bom, para finalizar esse nosso bloco de entrevistas, eu vou perguntar à Nádia se você acha, Nádia, que você tem, na sua opinião, você acha que esse tema está bem coberto pelas instituições formais de ensino? E a segunda, eu queria que você desse uma dica de como é que a gente pode fazer ampliar, né, dar abrangência a esse tema tão importante e tão contemporâneo para os profissionais de saúde que estão nos assistindo. Olha, infelizmente essa temática não é muito abordada não, tá? Eu posso fazer uma referência mais geral, né? Agora no mês de abril, o Plano Nacional de Segurança do Paciente comemorou 3 anos, né? E o Proqualis lançou um bate-papo, né? Uma conversa, está lá no portal, entre o Walter Mendes e o Vitor Grabois, fazendo uma avaliação sobre esse período. O que aconteceu, o que foi motivado pelo plano, o que avançou, o que precisa avançar. E uma notícia triste, né, é que um dos aspectos, né, e de uma certa forma ele está atrelado à questão da comunicação, é que a promoção do envolvimento do paciente no atendimento, né, nos cuidados que são oferecidos a ele dentro das instituições de saúde, não avançaram em nada, né? Foi um aspecto do plano que não avançou, né? E o que eu posso te dizer, por outro lado, que os profissionais de saúde estão ávidos por isso. Essa temática é bem-vinda em qualquer lugar, é só você perguntar a qualquer profissional de saúde. Eu tenho tido uma experiência recente com relação à simulação realística, dando aula sobre comunicação de más notícias, disclosure, trabalho em equipe, é mais ou menos a área que eu tenho atuado dentro da simulação realística. E eles ficam assim muito assustados de imediato, né? Alguns alunos ficam muito impactados, eles não conseguem, eles travam mesmo, né? Às vezes até se desculpam, não, mas lá na prática eu consigo fazer, eles travam diante daquelas situações que eles são expostos, né? Porque são cenários com casos reais que são montados, enfim, com atores, eles ficam encantados inclusive com os atores, eles ficam muito impactados e assim, eles atribuem até esse impacto que eles ficam pelo fato de que isso acontece no dia a dia, eles ficam sozinhos, né, diante dessas situações e na maioria das vezes eles não sabem como agir e eles não têm apoio institucional nisso, né, porque geralmente a instituição tem determinadas políticas. E o que acontece com os cursos? Eles fazem eu costumo brincar, dizer que é um menu degustação, né? Eles chegam lá, botam um docinho assim na boca, aí fica todo mundo ávido e aquilo não avança. E a própria instituição acha que tocar no assunto, ela está capacitando. Então, seria necessário, eu advogo pela simulação realística, eu acho muito interessante, mas existem outras ferramentas que podem ser utilizadas dentro do ambiente de trabalho. Reunião clínica não existe, infelizmente. Round interdisciplinar, né? O que é o round interdisciplinar? Né? Que é uma das ferramentas da comunicação. Né? É uma vez, e de aprendizagem. E você, pelo menos uma vez por dia, reunir rapidamente a equipe para você discutir sobre os pacientes que estão ali. Qual é o objetivo, qual é a meta, está assim, está assado, então o que eu vou fazer? A gente vai mudar, o que vai... E pum, acabou. Aquilo ali é rápido, né? As próprias ferramentas de comunicação, por exemplo, a normatização da passagem de turno, onde acontecem os maiores erros, né? Que é nessa passagem de... Transferência de informação. Exatamente. Então, os profissionais de saúde, eles estão ávidos por isso. Não há oferta. Que bom. Então o nosso fórum ele vem bem a calhar e ele é extremamente oportuno, ele vai ajudar muito a todos vocês que estão nos ouvindo e a gente deseja que toda essa experiência todos esses temas que nós vamos discutir nesses 5 dias sejam de extrema importância para transformar o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de enfrentar essas experiências e compartilhar com esses nossos pacientes essa experiência que a gente não tem como se colocar
no lugar dele, mas a gente deve respeitar, né, esse momento que ele está vivendo, e somos ali um coadjuvante que estamos ali, como diz a Nádia, fomos convidados a participar desse momento e dessa experiência com ele. Muito obrigado pela atenção de vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Fórum Brasileiro Digital de Segurança do Paciente. Eu sou Margarete Moraes e compartilho com vocês os próximos minutos com Helenara Ribas. Eu sou uma das responsáveis pela editoria do tema Segurança do Paciente e Gestão em Saúde da ED Educativa. A ED Educativa é uma empresa de tecnologia e educação formada por educadores que acreditam na transformação do comportamento pela aprendizagem. E também sou sócia da MMP, uma empresa de consultoria e treinamento, com vasta experiência em implantação de sistemas de gestão e sistemas de gestão de segurança do paciente. Todos devem estar se perguntando o que é o Fórum SP. O Fórum SP é uma tentativa de reunir profissionais de saúde, especialistas, intelectuais da área, que acreditam numa transformação positiva do sistema através da educação. Uma educação que possa transformar a consciência das pessoas, principalmente dos profissionais, do ato de cuidar e de assistir. Gostaria primeiramente de agradecer a todos que estão nos assistindo nessa sala de transmissão e também agradecer a nossa ilustre convidada de hoje, a Helenara Ribas. Helenara, eu agradeço muito por você ter aceito o nosso convite. O nosso tema de hoje é motivos que tornam imprescindível a inserção da família no protagonismo do cuidado. Eu gostaria que você desse um alô para o pessoal e falasse um pouquinho da sua experiência. Meu nome é Helenara Ribas, eu sou médica intensivista e gerente de risco aqui do Hospital Mãe de Deus. Eu trabalho já com segurança do paciente há uns 7 anos, principalmente na gestão de risco aqui do hospital. Eu também sou médica da coordenação de gestão de risco do Hospital Conceição, que é um hospital muito grande aqui do Rio Grande do Sul e que trabalha com saúde pública. Nós vamos falar sobre a importância do paciente na sua própria segurança, e é um assunto muito interessante e espero que vocês gostem. Helenara, para iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. É possível implantar uma gestão de segurança sem a participação da família? Não é possível implantar um programa de segurança do paciente sem a participação da família e do paciente mesmo. É importantíssimo que ele esteja vinculado aos propósitos do seu cuidado, que ele seja envolvido no seu cuidado, que ele saiba como participar e se proteger. E a família, por sua vez, também é muito importante, porque ela pode tanto ajudar reforçando as necessidades do paciente e identificando necessidades novas, né, ou reforçando as atitudes de segurança, quanto ela pode influenciar em mudanças de atitude que o paciente precisa ter. Então, nós só conseguimos fazer um programa de segurança completo se a gente tiver o paciente e a família como parceiro. Obrigada, Helenara. Uma próxima pergunta. Você pode listar alguns motivos que tornam imprescindíveis as famílias participarem do processo de cuidado? O paciente é o protagonista porque ele precisa saber todos os cuidados que ele tem que ter. A gente, sem a participação do paciente, nós não conseguimos fazer chegar no resultado final, que é adicionar valor no final do cuidado. O paciente, ele é uma peça-chave, tanto para que a gente consiga fazer os cuidados necessários dentro da instituição, quanto para que ele consiga, posteriormente, manter os cuidados. Nós ainda temos um grande desafio, que é traduzir essas necessidades para os pacientes e suas famílias. A gente, hoje em dia, ainda tem formas de se comunicar com os pacientes que são pouco eficientes. E as questões de segurança, elas não são questões
que são abordadas com naturalidade pelas equipes assistenciais para os pacientes e as famílias. Mesmo quando acontece um erro, quando a gente tem um problema dentro do processo de cuidado, esse processo de cuidado precisa ser abordado, isso precisa ser educativo, não só para a instituição, para fazer melhorias, mas também para as famílias, para elas nos ajudarem a fazer as soluções. Então, são muitos aspectos que tornam o paciente imprescindível nisso. Nós trabalhamos com a ideia de que o paciente precisa ser o centro do cuidado, o cuidado precisa ser feito para ele, e não faz sentido se ele não participar ativamente em todos os processos. As famílias são essenciais no processo de cuidado como protagonistas, porque elas, primeiro, têm influência sobre a atividade, sobre a atitude do nosso paciente, elas nos ajudam a fazer a avaliação do processo de cuidado, o cuidado que nós damos para os pacientes durante as internações hospitalares. Então, eles nos ajudam a monitorar e a dar feedback. E eles precisam ser também educados para que eles não tenham atitudes que sejam perigosas em relação ao paciente. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, nós somos um país que está envelhecendo. Esses pacientes, eles vão precisar de cuidados, vão ter doenças crônicas, vão necessitar de cuidados continuados, e eles precisam ter suporte tanto da sociedade quanto das suas famílias, para poder manter o seu status de saúde ou para fazer uma recuperação adequada. Então, assim, as famílias, elas são tanto no sentido de ajudar o processo de cuidado, ajudar no convencimento de atitudes saudáveis e seguras, quanto na própria segurança durante a internação no hospital. Eles, inclusive, podem ser um gatilho para o time de resposta rápida, porque eles estão do lado do paciente, eles conseguem perceber variações do status de saúde do paciente, que às vezes a equipe que está mais focada em sinais vitais, em coisas mais objetivas, não percebe. Então, um paciente idoso que está um pouco mais sonolento, ou uma criança que está mais chorosa, isso os pais, os acompanhantes, os cuidadores conseguem fazer uma avaliação de mudança no momento de piora clínica, que às vezes a equipe não consegue perceber com a mesma velocidade. Então, eles também têm um papel essencial em acionar a equipe de saúde quando alguma coisa acontece. Obrigada, Elenara. Uma próxima pergunta agora. Por que algumas instituições e gestores consideram a família um fardo no processo assistencial? A família no cuidado, ela ainda não está no seu ápice, né? Nós ainda temos muita coisa para fazer. As famílias que são mais chamam mais, que são mais cobradoras, às vezes as equipes, elas olham essas famílias e esses pacientes como pacientes chatos, como pacientes que são demandadores. Mas, na verdade, essa mudança de visão, né, a gente tem que inserir e agradecer essas famílias por nos ajudarem a cuidar dos pacientes. Então, acho que tem um processo tanto de amadurecimento das instituições em relação a isso, de formatação, de formação de treinamentos das equipes, de acompanhamento desses pacientes, mostrando para as equipes o quanto eles são protegidos quando eles se comportam dessa forma. Então, acho que a gente tem um caminho, sim. Mas é verdade, assim, que em muitas instituições ou em algumas áreas, a formação profissional é de fazer a tarefa e não de cuidar do paciente. E isso a gente tem que mudar, porque se a gente não mudar, nós não vamos conseguir dar toda a segurança que a gente precisa para os pacientes, nem ter toda a inserção que a gente precisa para o cuidado. Então, nós temos que agradecer esses pacientes que são demandadores, e não o contrário. Claro que isso onera a equipe, né? A equipe precisa se reajustar para trabalhar nessas condições, mas é uma demanda sem volta, é uma necessidade que nós temos. Elenara, pela sua experiência, como é administrar uma família depois de um erro? As famílias, elas precisam ser inseridas quando a gente tem um evento adverso, principalmente se a gente tem um evento grave. Isso não é fácil, é necessário maturidade institucional, é necessário que a gente
tenha uma equipe preparada para fazer isso. É uma conversa que é difícil, que precisa ser tratada com muito cuidado em relação ao sofrimento que a família está tendo e as expectativas que ela tem em relação à instituição e ao que vai ser feito em relação à correção dos processos. Então, eu acho que sim, a família precisa ser envolvida em todos os eventos que têm dano, mas a gente precisa fazer isso com técnica, né? Existem algumas sugestões na literatura de como fazer, e a pessoa que precisa estar lá precisa estar preparada, precisa estar ciente do seu papel nesse contexto, precisa saber escutar muito o que a família está sentindo e quais são as expectativas. E nós preconizamos que, num primeiro momento, seja feito um cuidado, uma informação, simplesmente, né, uma necessidade, tentar diminuir o dano, né, avaliar a necessidade que o paciente e a família têm, e posteriormente uma reunião depois da investigação do evento para dar o retorno para essa equipe. Perfeito. Helenara, a próxima pergunta. No contexto da gestão da segurança, como garantir um bom relacionamento entre família e profissionais? Dentro da segurança e risco, as famílias, esse relacionamento ele precisa ser muito próximo, né? O entendimento de que a gente está trabalhando para o mesmo objetivo é essencial. As famílias, elas têm um papel, como dito antes, né? Elas têm um papel essencial na sua própria segurança, na segurança do paciente. É necessário que o relacionamento com a equipe seja um relacionamento, além de amigável, que ele seja claro, que ele seja livre de críticas. O paciente ele pode nos perguntar qualquer coisa, ele pode ter qualquer reclamação. Nós precisamos entender a visão e as expectativas dele para poder dar um cuidado mais seguro. Então esse relacionamento precisa ser um relacionamento muito próximo. Ele não tem que ser só cordial, ele precisa ser focado nas questões de segurança. Então, rounds multidisciplinares, né, encontros multidisciplinares com a equipe que envolvam o paciente acabam tendo um benefício muito grande. É um caminho que algumas instituições já conseguiram percorrer, né, que é envolver o paciente dentro das decisões clínicas da equipe multiprofissional, que o paciente entenda tudo que vai ser programado para ele naquele dia, que o paciente entenda quais são o que se espera dele naquele dia, né? Quais são os objetivos dele. Então são mecanismos, métodos que fazem com que o paciente se insira dentro desse cuidado e que a equipe multiprofissional tenha um relacionamento focado em qualidade de segurança junto com o paciente. São formas, né? Existem outras ferramentas, mas a inserção desse paciente no cuidado, ele é um processo que precisa ser construído com cada equipe, né? Com a equipe multidisciplinar. Mais tradicionalmente a relação era muito com o médico, né? Era o médico que era o profissional que dava todas as informações para os pacientes e a família. Hoje esse relacionamento é diferente e ele precisa ser coordenado. Perfeito, Helenara, perfeito. Obrigada. Quais as dicas que você daria para os gestores e profissionais de saúde que pretendem implantar processos de gestão de segurança com a efetiva participação da família? Para que uma instituição consiga fazer a participação da família de forma efetiva, a gente tem que ter um programa muito bem desenhado. A gente precisa conhecer quem são os nossos pacientes, as nossas famílias, né? Qual é o nível, qual é a idade, qual é o perfil. Qualquer informação ela precisa ser personalizada para esse tipo de paciente. Então, se a gente tem uma instituição em que a gente tem pacientes mais idosos, o tipo de comunicação, a inserção da informação pode ser melhor adaptada para esse tipo de paciente. Se a gente tem uma equipe um pouco mais jovem, talvez
meios não tradicionais, mais modernos, possam ser utilizados, como a internet. Então, num primeiro momento, para informar. É essencial que a gente tenha uma formação das equipes para poder fazer isso, para dar conta das necessidades desse novo paciente, o paciente mais informado, mais necessitado de informações, de demandas, né, que demande questões de segurança e qualidade. Então, é importante que as equipes sejam bem formadas, né, bem estruturadas, que a gente tenha um processo todo de adaptação da instituição. É importante que a gente também faça adaptações físicas, porque a informação ela não é folder, né? Ela precisa ser uma informação verbal adequada, ela precisa ser uma informação visual adequada para que o paciente participe. Então, dependendo do tipo de paciente que nós temos, nós precisamos adequar também a informação visual, institucional, e a gente precisa muito dar espaço para o paciente falar. O paciente participativo não é o paciente em que a gente educa no sentido de dizer o que ele tem que fazer. A gente precisa ter espaços, mecanismos, meios, para que ele venha até nós com suas demandas, com suas ideias, com suas reclamações. E isso é diferente de ter saque, né? A gente precisa ter outros mecanismos de informação ou de contato do paciente e suas famílias com as equipes, para que isso se transforme numa via de mão dupla, né? O paciente participar significa que ele vai decidir as coisas que ele tem que fazer durante a internação ou depois na sua casa. Para isso a gente precisa ter processos, caminhos que sejam seguros e dar o retorno para esse paciente. Porque às vezes a gente tem muitos caminhos para ouvi-los, mas a gente não tem caminhos para dar os retornos das demandas dele. Então, acho que isso é são processos, são etapas que as instituições precisam seguir para que o paciente, de fato, seja protagonista do seu cuidado. Nós estamos entrando, né? A gente sempre teve que qualidade é cuidado centrado no paciente, é um dos pilares da qualidade. E é muito difícil de fazer, né? As estruturas de saúde, elas são focadas em outros aspectos, né? Nos aspectos próprios da estruturação dos serviços, das questões legais, das questões regulatórias. Então, tem muitos drivers para o funcionamento do serviço de saúde. Colocar o paciente como protagonista nisso ainda é um grande desafio, né? Hoje a gente trabalha o paciente como protagonista das decisões do seu próprio cuidado, o que quando a gente fala parece óbvio, mas na hora de fazer, de operar, ainda é bem difícil. Mas dentro do sistema de saúde, o paciente precisa ser o protagonista, e hoje ele não é, né? Não é nas necessidades básicas, nas necessidades essenciais do paciente que a gente estrutura os processos de saúde. Então, ainda há uma grande necessidade que os gestores coloquem esse paciente dentro das suas decisões, né? Isso implica em redesenhar processos, redesenhar fluxos, redesenhar formas de cuidado. Então, ainda nós temos um caminho muito longo para isso se tornar uma realidade. Obrigada, Lenara, obrigada. Uma última pergunta agora. O que você acha da participação ou da efetiva participação das instituições que formam os profissionais nessa questão da relação entre família, hospitais ou família, unidade de saúde, família e profissionais? Na realidade, a nossa formação dos profissionais de saúde, médicas ou das outras áreas, ainda está muito longe das questões de segurança, né? Nós ainda não conseguimos colocar as questões de qualidade e segurança dentro dos programas de formação, né? Muitas instituições já colocaram, mas ainda isso não é uma lei. As formas como a gente educa os profissionais de saúde para se relacionar com os pacientes, ela ainda é muito tradicional, né? Nós ainda temos uma relação com o paciente dentro da formação, principalmente médica, que é mais trabalhando as doenças, né, os problemas, e não as questões relacionadas às vontades, às necessidades individuais.
Nós temos alguns exemplos no Brasil que são muito bons, mas isso ainda não é sistemático. Nós vamos ter que fazer essa virada, né, de colocar os pacientes dentro desse processo, de entender que o paciente é o primeiro driver das decisões, né, e não as doenças ou as necessidades de recuperação. Acho que a formação da área da saúde, ela ainda vai ter, nós vamos passar ainda uma geração. Tem alguns movimentos feitos para pós-graduação, para pós-formação, onde os profissionais já têm todo o conhecimento mais técnico do cuidado e aí eles são expostos a esses movimentos de mudança, os movimentos mais novos, né, de segurança do paciente, de participação do paciente do cuidado, da atividade multiprofissional, que também na formação ela não é priorizada, né, hoje a gente ainda tem uma formação mais focada nas diretrizes da sua própria profissão, então acho que isso a gente ainda vai um tempo para construir. Mas é essencial que isso seja inserido como trabalho em equipe, como fazer tomar essas decisões de forma compartilhada. As instituições que fazem formação adicional, né, complementar, têm um papel muito importante. Nós temos processos de desenvolvimento que são muito interessantes, como trabalho em equipe, por exemplo, né, que existem cursos específicos que vieram de outras indústrias e que ajudam muito as instituições de saúde. A questão da comunicação também tem cursos adicionais que fazem com que os profissionais se qualifiquem mesmo depois ou durante a formação agora me faltou a palavra, durante a formação mais formal, né, o treinamento mais formal. Então, acho que o papel dessas outras instituições de formação adicional, ele é muito importante, porque ele é complementar e está focado numa necessidade que é atual e que nós ainda não conseguimos colocar na formação tradicional. Então, nós precisamos buscar formas de transformar a nossa realidade de forma mais rápida, e isso é transformando o personagem, né, o profissional que está na ponta. Só assim ele vai conseguir transformar o paciente num paciente também mais participativo. Helenara, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua gentil aceitação do nosso convite. Gostaria também de agradecer a todos que estão aqui nessa sala de transmissão. Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando do Fórum USP. Eu acho que é um assunto que é muito relevante. Eu espero ter ajudado vocês a pensar um pouquinho sobre esse assunto que é tão caro para mim e que é tão importante para a melhora da qualidade e segurança dos nossos pacientes. Um grande abraço e até lá!